Olá, meus amigos da querida Casa do Caminho, queridos amigos, queridos mentores, nosso querido Dr. Herma e toda a sua equipe que trabalha incansável para nos auxiliar, nos propiciar paz em nossa caminhada enquanto estamos aqui no plano terreno, diante de tantas dificuldades, de tantos tropeços, mas com a certeza e a esperança de que, com o auxílio e a amorosidade desses amigos tão queridos, nós temos força, coragem e determinação para continuar. Então, a gente agradece muito a Deus, né, em nossa prece, com os corações já bem unidos, felizes por estarmos aqui e termos a possibilidade do estudo que nos fortalece, nos dignifica e nos traz à luz o esclarecimento e a verdade. Que possam os nossos queridos amigos espirituais, mentores, nossos mentores em particular, estar conosco nesse momento de estudo. Graças a Deus. Então, meus amigos, é com muita alegria que a gente retorna aos estudos aqui da nossa querida Casa do Caminho, aguardando ansiosamente pelo reencontro presencial que tanto nos faz falta, mas enquanto assim não é possível, que agradecemos muito essa possibilidade do estudo. E o estudo da noite de hoje vai ser do Livro dos Espíritos, da parte segunda, dando continuidade, né? Que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, o capítulo 4, da pluralidade das existências. E as questões que vão ser abordadas hoje são da 172 a 188. São muitas questões, mas elas são curtas e elas tratam de um assunto que é muito interessante, que nos causa sempre muita estranheza, dúvida, que é a encarnação nos diferentes mundos. Então a gente nunca pode esquecer, né, de que Jesus já aqui esteve e disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas esse entendimento muitas vezes nos passa despercebido e nos causa muita estranheza e muita dificuldade de compreender. Quantas vezes eu vou reencarnar na Terra? Para qual mundo eu vou? Mas os mundos, pelo que a gente conhece, pelo que a ciência explora e nos mostra, eles não são habitáveis, não é? Então, não no nosso estilo de corpo, né? Na nossa forma física que nós temos aqui no planeta Terra. Então a gente fica com dificuldade de compreender como que será essa encarnação nos diferentes mundos. Então esse estudo, apesar de ser um pouco longo, eu recomendo que todo mundo leia. As perguntas são pequenas, mas são muito esclarecedoras para que a gente possa compreender. E hoje nós vamos começar, vou ler só a pergunta número 172 para que a gente possa dar início a essa reflexão. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos responderam que não, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a gente vai observando o seguinte, né? Todas as afirmações que os espíritos nos trouxeram são para que a gente pudesse compreender qual a nossa trajetória. Então, nós vamos viver em diferentes mundos. Aqui, essa vida que nós estamos vivendo aqui pode ser que não tenha sido a primeira vez nesse planeta, e viveremos em muitos outros. Mas como? Como que eu vou saber? Qual a importância desse conhecimento? Né? E a gente vai viver cada existência em um planeta diferente? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos aflige, porque nós estamos muito ligados aos nossos laços que nós fazemos aqui com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos queridos. E imagina se cada vez que nós reencarnássemos, nós fôssemos para outro mundo que obviamente não conseguiríamos levar conosco os nossos queridos. Então, causa um pouco de estranheza para nós. E o que a gente precisa entender nessa reflexão é que, primeiro, né, nós fomos criados simples e ignorantes, não temos ideia de há quanto tempo, mas sabemos que estamos ainda muito no princípio da nossa caminhada.
né? Já não somos mais primitivos, né? Somente sensoriais. Nós já pensamos, já temos sentimentos, já amamos, já temos rancores, já temos livre-arbítrio. Então, a nossa evolução, a nossa inteligência, as nossas potencialidades já se afloraram. Então, com isso, nós já ganhamos um avanço nessa escala evolutiva. E, por conseguinte, agora que nós vamos começar a ter um universo todo à nossa disposição. E como que isso acontece? A gente precisa entender sobre duas leis muito importantes, a lei de afinidade e a lei de progresso. As duas, nesse caso das encarnações em diferentes mundos, estão intrinsecamente ligadas. Por quê? Se nós entendermos a lei de afinidade, nós vamos compreender esses processos, porque nós só estamos aqui neste mundo por conta das nossas afinidades. Nós estamos encarnados, no caso nós aqui, que Brasil, né, na nossa pátria do Evangelho, nós estamos aqui pela nossa afinidade, né, moral principalmente, e alguma coisa também da nossa afinidade intelectual. Não é? Por que nós não nascemos na Suíça? Por que nós não nascemos na Austrália? Por que nós não estamos no continente africano? Por que não somos asiáticos? Enfim, os grupos vão se formando da mesma forma como nós vamos nos agrupando dentro da nossa sociedade. Então, esse magnetismo que existe, decorrente da lei de afinidade, faz com que nós nos reencarnemos nos mesmos núcleos aonde nós vamos encontrar os similares. Aí alguém pode perguntar assim, mas acontece que eu não concordo com absolutamente nada do que está acontecendo neste mundo no momento, né? Mas com relação às guerras, com relação à violência, com relação à corrupção, com relação aos preconceitos, né? Nós já temos a consciência de que esses são caminhos que precisam ser vencidos, né? Trajetórias que precisamos passar. E por que nós que não concordamos reencarnamos exatamente nesses núcleos onde essas situações ocorrem? Reencarnamos porque, juntamente com a nossa lei de afinidade, da qual eu acabei de falar, nós também estamos associados à lei de progresso. E, por conseguinte, nós só conseguiremos progredir se nós não estivermos no nosso conforto. Ou seja, se nós não concordamos com o preconceito e vivemos numa sociedade onde não mais existe essa questão, nós não saberemos avaliar se nós já vencemos essa dificuldade. Então, quando Deus nos coloca num local, né, onde existem tantas questões, onde existem tantas dificuldades, nada mais é para que nós temos dois caminhos, ou para que nós sejamos testados, sejamos provados, né? Ou então para que nós auxiliemos aqueles que ainda se encontram na obscuridade, que ainda se encontram nas sombras, a tirar esse véu da ignorância, né? Então, a lei do progresso, ela é muito profunda, né? E a gente nem teria tempo aqui de trabalhá-la em toda a sua extensão. Mas assim, é importante a gente entender, né? Não só aceitar como se fosse um dogma, Deus nos coloca onde a gente precisa estar. Sim, é verdade, mas por quê? É importante a gente entender por quê. Se nós estamos aqui num país onde há tanta dificuldade, onde existe a fome, onde existem tantas desigualdades sociais, é porque o nosso papel, seja ele para nos melhorar, para que nós nos reconheçamos ainda associados a esses processos, ou então para que a gente arregace as mangas e faça alguma coisa em prol daqueles que ainda não alcançaram esse entendimento. Então, e nesse processo nós progredimos.
Então, a nossa afinidade vai estar ligada ao nosso progresso, porque nós vamos nos afinizar com determinada situação para que a gente possa evoluir. Então, da mesma forma como nós nos afinizamos como amigos com a nossa querida doutrina espírita, e ela é um grande movimento que nos une, nos aproxima, nos atrai, não é? Todos num único objetivo, não é? Se nós observarmos, as pessoas que nós conhecemos nas nossas queridas casas espíritas, muitas vezes são completamente diferentes da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir, né, fora daquele movimento. Mas o movimento nos une, porque alguma coisa nos impulsiona, alguma coisa nos atrai, uma necessidade comum a todos, né, sejam pobres, sejam ricos, sejam de etnias diferentes, não importa, a necessidade de ir em busca do sagrado é comum a todos, então isso nos une, isso é a lei de afinidade. Então, quando nós observamos dentro de nos percebemos dentro de um determinado núcleo, não é? Nós precisamos ficar mais atentos, ao invés de ficarmos com aquele mesmo movimento repetitivo de reclamação, de discordância, de imputação ao governo, ao Estado ou à sociedade, de que aquilo está acontecendo porque não houve um cuidado. É verdade, mas o que é o governo, o que é a sociedade, senão o reflexo daquilo que nós mesmos produzimos? Não é? Então é muito importante essa compreensão, porque quando a gente entende a necessidade de nós estarmos aqui, que Deus nos coloca no local certo, da mesma forma como uma escola, isso, né, sempre falado, o planeta é uma escola. Sim. Como é que a gente escolhe a escola do nosso filho? Né? Pelas nossas possibilidades e também pelo estilo e pela capacidade que cada filho nosso tem. Então a gente vai adequando, tal qual, por exemplo, quando a gente escolhe um esporte para o filho, a gente vai percebendo aonde está a aptidão maior dele e nós vamos trabalhando aquilo. Então, do mesmo jeito o Pai faz assim conosco, nos coloca nesse mundo, todos aqui num mundo ainda de provas e expiações, porque todos estamos ainda nessa fase de provarmos e expiarmos os nossos erros e as nossas dificuldades. Agora, a prova, invariavelmente, ela é individual. Tal qual no colégio, não é? Que pode ser com consulta ou sem consulta, pode ser oral ou escrita, né? Pode ser de múltipla escolha ou dissertativa, não importa, a prova é individual. O seu mérito vai estar naquilo que você realmente conseguir avançar naquele momento. Agora, nós temos o livre-arbítrio. As crianças também têm quando vão à escola e olham para aquela prova e resolvem se empenhar em estudar para fazer ou simplesmente não fazer a prova. Agora, as consequências, elas são para todos, né? Essa é a questão. Nós temos o livre-arbítrio. Se nós nós estamos fazendo uma grande prova enquanto encarnados aqui no planeta Terra e nós, no caso espíritas, temos a possibilidade da consulta, a consulta ao Evangelho, a consulta aos espíritos, a consulta a toda a literatura que existe, as palestras, nós temos tantas fontes das quais nós podemos beber, mas principalmente a fonte do trabalho no bem. Essa irá nos habilitar e nos possibilitar a compreensão de muito mais coisas. Mas talvez fique a pergunta assim, eu entendi, eu então estou aqui porque preciso aprender mais alguma coisa, melhorar outras tantas, auxiliar um pouco, né, aquilo que para mim já é mais compreensível, né, fazer parte dessa sociedade, ok, mas e os missionários? Né? Aqueles com os que nós temos notícia, que vêm e temos contato com muitos deles, que vêm nitidamente, estão aqui por missão. Outros, inclusive, declaradamente, como o Dr. Bezerra de Menezes, que quando desencarnou, teve a possibilidade de alçar um mundo
muito mais avançado que o nosso, e ele abriu mão dessa possibilidade em função de querer estar conosco aqui. Bom, então nós temos missionários trabalhando conosco aqui, encarnados e desencarnados. Por que esses espíritos estão entre nós? Vamos analisar. Nós precisamos progredir, né? É a razão da encarnação, né? Nós virmos aqui para que nós possamos melhorar, avançar, até nos tornarmos espíritos puros, que não será mais aqui vindo ao planeta Terra, serão em mundos superiores. Mas, enfim, nós estamos aqui para progredir. E esses espíritos que já progrediram, por amor, eles vêm a nos socorrer, né? Que também é uma forma de progresso para eles, porque toda vez que a gente auxilia alguém, nós também estamos progredindo. É claro que não existe uma barganha, não é uma troca. Eu vou auxiliar aquele planeta para que eu possa avançar. Não, isso não funciona assim. É só a gente pensar quando a gente abre mão de alguma coisa que a gente gosta muito por um filho. Isso não é sofrido para nós, isso não é doído, nós fazemos isso muito naturalmente e, na grande maioria das vezes, com um imenso contentamento. É esse sentimento, minimamente, que nós sentimos que os espíritos mais avançados têm por nós. E muitas vezes se envergam na carne para que possam fazer esse trabalho. Chico Xavier foi um exemplo desse, né? E vem de uma forma, né, dependendo da grandeza do espírito, vem muitas vezes, né, num corpo esmirrado, num corpo com muita problemática, né? A Madre Teresa, a Irmã Dulce, o próprio Chico e tantos outros, Eurípedes, né? E tantos outros anônimos que silenciosamente fazem o seu trabalho, né? E que retornam sem nenhum conhecimento maior dos holofotes do mundo para a pátria espiritual, tendo cumprido a sua tarefa, mas continuam pós o seu desencarne nesse trabalho incansável. Então, são o trabalho dos missionários, né? Que nós possamos um dia chegar a essa condição de missionários. E talvez a gente fique assim, mas então não seria mais fácil se nós vivêssemos no plano espiritual sem nos encarnar e aprendêssemos tudo, já que no plano espiritual a gente vai ter uma sensação mais ampliada, sobre uma visão mais ampla sobre as nossas vidas, sobre o entendimento das coisas espirituais, talvez fosse muito mais fácil. Mas só que se nós não reencarnarmos, nós vamos ficar estagnados, porque o progresso necessita das provas. E as provas só podem acontecer, né, principalmente nesse nosso estágio, através do convívio na sociedade e da imersão na carne, onde nós vamos estar expostos àqueles sentimentos mais profundos nossos, onde nós precisaremos abrir mão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa indiferença, para que a gente possa avançar e progredir. E o que a gente quer, na verdade, que é o nosso grande objetivo, é chegar a Deus. E como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só chegará ao Pai aquele que vier por mim. Ou seja, pelo caminho que Ele está nos indicando, o caminho do amor, o caminho da solidariedade, que só pode acontecer se aqui nós estivermos e auxiliarmos a avançar com os nossos irmãos. Então a gente vai passar por todos os mundos até a gente chegar a conhecer Deus, a ver Deus face a face. Os espíritos respondem que não. Vamos meditar um pouco sobre isso, né? Por que eles dizem que nós não vamos passar por todos os mundos? Porque os mundos são infinitos. Eles são divididos por categorias, mas muitos mundos são similares, ou seja, igual à Terra, idêntico, com absolutamente as mesmas características, nós não temos notícia, mas nós sabemos que existem mundos de provas e expiações, em condições de avanço moral
idêntico ao nosso, isso sim, do avanço moral. Então, mesmo dentro de um mundo, de um mesmo mundo, nós temos gradações, né, de ordem moral, mais ou menos. Dentro do nosso planeta, nós não encontramos espíritos que ainda estão engatinhando no conhecimento espiritual, outros sequer têm ainda esse conhecimento e outros que já são mais avançados. Então, dentro desse próprio planeta tem essas várias gradações. Da mesma forma, nos diversos mundos, nada adiantaria se eu reencarnasse aqui e compreendesse, fizesse todo o meu processo e simplesmente, na hora de eu avançar, eu fosse para outro mundo só porque eu não conheço o outro mundo, então eu tenho que passar por ali. Não, os degraus são de escala evolutiva e não de conhecimento de todos os mundos. Conheceremos outros mundos se houver a necessidade, senão nós vamos avançando na graduação. Então, por que a gente vai reencarnando, né, dentro desse mesmo mundo até a gente conseguir? Porque, como eu falei, aqui nesse nosso mundo nós temos, mesmo dentro do mundo, várias graduações. Num determinado momento eu reencarno numa condição de dificuldade material, no outro eu posso ter uma condição melhor material e testar essa minha capacidade de administrar esses bens. Em outra encarnação eu posso vir com comando, no outro eu posso vir só servindo. Então, as experiências vão acontecendo. Quando elas se esgotarem, nós vamos avançando. Por isso que quando a gente passa de um mundo para o outro mundo, o espírito conserva todas as suas potencialidades. Bom, vamos entender uma coisa nesse ponto. Nós conquistamos os nossos atributos e vamos avançando. E a gente leva tudo isso conosco. Todo o nosso acervo, ele não fica engavetado, ele está lá registrado em nosso perispírito, que é, digamos assim, o grande arquivo da nossa existência para atender ao nosso espírito. Mas nem sempre a gente, numa encarnação seguinte, fica exposto, né, e tem a possibilidade de manifestar todas as nossas potencialidades. Por que não temos? Então, assim, é óbvio que, por exemplo, eu já vivi, todos nós já vivemos em outros países, ainda que seja nesse mundo, vivemos em outros países. Tivemos acesso a outros idiomas, né? E por que nós, quando encarnamos aqui, nós não sabemos, nós precisamos aprender novamente? Porque se nós trouxéssemos afloradamente todas as nossas experiências, nós ficaríamos tão, digamos assim, inflados das nossas possibilidades que nós não conquistaríamos novas. Então, muitas vezes é preciso abafar algum determinado conhecimento para que outro avance. Então, por exemplo, se eu fui um médico, um cientista numa determinada vida, e não fiz um bom uso deste meu conhecimento, pode ser que eu venha numa outra vida com esse sentido de pesquisa, de medicina, de conhecimento um pouco abafado e experimente a necessidade do empenho e o respeito à ciência da medicina, que é uma coisa muito séria. E assim, esse é um exemplo, mas podem ter outros. Por exemplo, o exemplo da música. Eu posso ter sido uma ótima musicista e nessa não consigo tocar nada. Por quê? Porque talvez eu me distraísse com isso, que é alguma coisa que eu já dominasse, e aí nessa eu perderia, digamos assim, um tempo de avançar outras coisas. Então tudo é organizado, tudo é muito montado, um quebra-cabeça muito profundo, muito bem arquitetado por Deus e por toda a equipe que prepara as nossas reencarnações para que a gente possa aproveitar ao máximo, né, a nossa estada enquanto aqui. E a gente conserva, isso sim, de uma forma mais exposta à nossa condição moral, né? Essa nós trazemos realmente exatamente da forma como a gente deixou
né, no momento em que a gente reencarna. E aí, a gente já faltando assim 6 minutos para terminar o nosso estudo, a gente pega e pergunta assim, né? De que adianta a gente saber sobre tudo isso? Né? Porque isso está tão distante ainda da gente, a gente tem tantos problemas, a gente está, na verdade, preocupado com o boleto que a gente tem que pagar amanhã, com a conta que vai vencer, com o dinheiro que a gente não tem, com o filho que está com algum problema, com a doença que nos bate à porta, com a necessidade, com a discórdia, com a guerra, com a iminência de uma discussão, de uma falta de paz dentro do nosso lar. Então, de que adianta a gente compreender todo esse processo? Né? Se nós entendermos o mecanismo do universo, né? Na sua essência assim, mais básica, que é até onde a gente consegue absorver, se a gente compreender que existe toda uma lei de causa e efeito, né? Isso vai fazer com que a gente alavanque as nossas emoções e a gente possa progredir e entender que nós precisamos progredir pela asa da inteligência, do intelecto, que é muito importante, mas também da nossa asa moral. Se a gente observar, o nosso intelecto vai indo muito bem, obrigada. Né? A nossa ciência nos últimos 100 anos avançou mais do que nos últimos milênios. Nós saímos da condição de seres que andávamos no lombo de animais ou no máximo em carroças e hoje nós chegamos a Marte, ainda não com os nossos corpos, mas já temos sondas chegando, atravessamos a barreira do som, né? Nós conseguimos ver o nosso corpo físico, não é, em todo o seu interior através dos grandes maquinários de raio-x, tomografias que a ciência já avança. Então, o avanço foi muito grande. A inteligência está aí à nossa disposição, o conhecimento, basta que nós busquemos e nos empenhemos para que a gente absorva o máximo possível, que quanto mais conhecimento, melhor nós estaremos habilitados a avançar. Mas é preciso que junto com essa bagagem tão grande de inteligência, de conhecimento e de avanço, né, material, nós também tenhamos o nosso avanço moral. Nós jamais esqueçamos dessa parte. E aí, nessa hora, a gente precisa fazer aquela pergunta, né? Aquele olhar para dentro. Como é que eu estou hoje? Né? Quais são ainda, né, aqueles meus vícios, aquelas minhas crenças, aquilo que eu acho que tem que ser daquele jeito e que eu ainda não quero mudar? Como é que eu estou ainda com relação aos meus preconceitos? É pergunta de mim para mim mesmo, para que eu possa responder para mim. De preferência, na frente do espelho, para que eu possa olhar dentro do meu olho aquilo que os outros veem em mim. Né? Então, o que me incomoda ainda no outro? Eu já respeito em toda a plenitude o direito do outro ou eu olho para um lado, olho para o outro para eu ainda fazer aquela situação errada, avançar aquele sinal, ficar com aquele troco, ou se eu já não faço mais isso, o que vai pela minha cabeça ainda? Com o que eu ainda me afenizo quando eu ligo o noticiário e vou em busca da informação? Eu quero saber o que está acontecendo de bom no mundo ou eu só me prendo aos acontecimentos ruins, que são muitos, porque é natural, nós estamos num momento de transformação para um mundo de regeneração, né? Essa mudança, essa mexida, essa varrida debaixo do tapete, ela vai causar muito burburinho, muita dor, muito sofrimento, muita tragédia, muitos efeitos físicos na Terra, né? Isso é um movimento. E isso é para que a gente se compadeça com o próximo, para que a gente amoleça o nosso coração, mas que a gente lembre que essa não é a realidade é do amor e do bem. Né? Como que anda a minha compaixão?
Como está a minha condição de misericórdia com aquele que ainda, sofre e que ainda não entende? E a minha solidariedade? O que eu estou fazendo? Qual é a minha capacidade de prontamente servir? Não é de servir ao meu marido, ou ao meu filho, ou aquele que me ama, é aquele que eu sequer sei quem é. E, finalmente, como anda a minha gratidão? A gente não pode jamais esquecer de agradecer a Deus pela vida, a Jesus pelo ensinamento que nos traz, aos espíritos que destrincharam os ensinamentos de Jesus para nós, que esmiuçaram, ao nosso querido Kardec pelo empenho que tanto se dedicou, para que hoje nós tivéssemos a doutrina, e agradeçamos sim por estarmos encarnados num país onde temos a liberdade de escolher a nossa orientação religiosa, quando nós sabemos que ainda nesse planeta existem povos que não podem, são submetidos não só racialmente como religiosamente. Então estamos no melhor lugar, estamos no melhor mundo que podemos estar. Sim, compreendendo o porquê, sabendo que temos muitas provas, mas também já temos uma pequena, ainda que seja, parcela de missão na nossa história. Que todos nós possamos ser muito gratos pela nossa estada nesse planeta azul, tão lindo, tão perfeito, tão bem equalizado, e que possamos fazer o melhor para que quando daqui sairmos, deixemos o nosso planeta melhor do que quando aqui chegamos. Que na graça de Deus Pai e desses espíritos amigos queridos, Jesus e o nosso querido Dr. Herma, possamos juntos colaborar para um mundo melhor, para todos os nossos irmãos. Graças a Deus. E aproveitando ainda esse momento onde estamos tão envolvidos pela espiritualidade, para que nós não esqueçamos dos nossos irmãos que estão nesse momento sentindo muito frio, um momento de muita dificuldade, que está acontecendo no planeta todo, e aqui no hemisfério sul, que estamos no inverno, que possamos contribuir, tirar do armário aquele casaco que não mais utilizamos, ou até mesmo aquele que utilizamos, mas que podemos, se temos dois, podemos doar um, e levemos conosco quando formos às ruas. Auxiliemos a nossa Casa do Caminho, que está com as campanhas das cestas básicas abertas, dos alimentos, que procuremos nas redes sociais, nas pessoas, nos nossos grupos de trabalho, para que a gente possa contribuir. É de grão em grão que nós vamos conseguir trabalhar para um mundo melhor. Graças a Deus.